E aí pessoal, beleza? Sou aqui o Igor, trazendo mais uma videoaula. Essa videoaula conta com uma atividade da disciplina de linguagem de programação, que é ministrada pelo professor Douglas, que coordena o curso onde eu estudo, curso de TI, integrado ao ensino médio. Espero que vocês gostem. Então pessoal, aqui estou trazendo mais um tutorial. Dessa vez a gente vai estar aprendendo a criar um programa de sorteio, com C# e utilizando o banco de dados, que no caso aqui eu vou usar o MySQL, que é o que eu sou mais familiarizado, mas funciona em qualquer outro banco de dados, é só adaptar o código. Então a gente vai começar por criar o nosso banco. Então já vou fazer via query aqui, A gente pode chamar o banco de banco fotos e só dar a execução aqui que ele já vai funcionar. Beleza, já foi criado aqui. A gente vai então utilizar ele, dar um use e o nome do banco, que a gente vai poder fazer nossas ações aqui dentro dele. Beleza, já mostrou aqui que a gente está usando ele, que foi criado. Agora a gente vai dar um create table para poder conseguir, para poder fazer a nossa tabela aqui dentro do banco. O nome da tabela vai ser tb fotos. E a gente só precisa de 3 campos bem simples, O id foto vai ser int, auto increment e primary key. Vai ser nossa chave primária, só vai ter essa função e já vai ser auto-incrementado. Vamos ter o nome, vai ser um varchar, pode ser 45, não precisa de muita coisa. E a gente vai também colocar a nossa foto em si. O tipo de dado que a gente vai usar é o long blub. O long blub ele é um tipo de dado que é usado para armazenar cadeias de números binários. Quando a gente for passar a foto para o banco de dados, a gente vai precisar converter ele para binário. E aí a gente passa. Então, é basicamente isso, nossa tabela e nosso banco. A gente dá um executar aqui. Você pode ver que ela já veio aqui. E é isso. Então o banco de dados está pronto. Agora a gente indo para o projeto em si. Deixa eu ver aqui. Bom, eu já deixei aqui ele criado, o design, para que a gente não perca muito tempo, falando design. Isso é o menu strip. Eu deixei 2 itens, que é o cadastrar e o sortear. Se quiser adicionar outro, é só clicar e escrever alguma coisa. Ele é adicionado. E deixei uma label aqui, programa de sorteios. Esse seria o nosso form principal, só vai chamar os forms secundários. No nosso form aqui de cadastrar, percebam que a gente tem 3 forms aqui, o form 1, o cadastrar e sortear. No de cadastrar a gente vai ter um botão normal, que é o de procurar a nossa imagem, procurar o caminho da imagem. Esse text box, ele só vai servir para mostrar o caminho na imagem. E aqui a gente vai ter um picture box, que vai mostrar a imagem. Aqui eu já deixei o size mode dele em zoom. O que o zoom faz? Ele adapta a foto ao tamanho do picture box. Então ele não vai distorcer a imagem nem nada. E aqui embaixo é o nosso text box para a gente digitar o nome dessa foto. Como vai com o nome lá para o banco de dados, é aqui que a gente digita. E um botão para gravar no banco de dados, para executar a ação. Aqui no nosso form de sortear, a gente vai ter um text box que vai puxar o nome do banco de dados. Aqui mais um picture box com size mode zoom. E um botão para executar a ação de leitura, de sortear. A gente já pode até renomear, sortear. Então, aqui, tranquilo, nosso design básico. Então, aqui a gente já pode puxar no form 1, no form 1, a gente já pode configurar esse primeiro botão aqui, dando 2 cliques no item do menu strip. A gente consegue entrar no evento de clique dele. Então quando ele clicar, a gente vai chamar o cadastrar. Então a gente vai chamar o form cadastrar.
a gente vai instanciar ele, né? A gente vai instanciar a nossa classe, cadastrar. É um processo que a gente já fez algumas vezes. Então a gente vai instanciar o nosso objeto, vai pegar o objeto cache e vai chamar o método show. Muito simples. A gente também vai clicar no sortear e vai fazer a mesma coisa. A gente vai chamar o sortear, o apelido, chama o construtor, beleza, pega o objeto sort e dá um método show. Até aqui sem nenhum segredo, a gente já fez isso em várias outras videoaulas. Então, tranquilo, é só de, para chamar. Agora, a parte de código em si. A gente vai vir aqui no cadastrar e vai configurar o código do botão de procurar a imagem. Esse botão ele já vai começar de forma muito simples. A gente vai usar um Open File Dialog. Então a gente vai... lembrando que para usar o Open File Dialog a gente vem na Toolbox, né, joga ele para cá, né? Como aqui o meu já está, não preciso fazer isso, mas a gente vai usar. O que é esse Open File Dialog? Quando você está em muitas aplicações do Windows, que são produzidas por fora, quando você precisa de abrir uma imagem, de salvar uma imagem, é aquela janelinha que aparece para que você possa procurar e achar a imagem onde ela está e salvar a imagem, para definir o caminho. Então a gente vai chamar ele, o nome dele, Open File Dialog, vai instanciar o objeto, a gente vai fazer o normal, processo de instanciação. Aqui a gente... que a gente chamou errado, a gente tem que chamar o objeto, não já está criado. Isso. File Dialog. Beleza. A gente também vai fazer um filtro no nosso diálogo, ou seja, a gente vai definir o que a gente quer chamar de padrão. Como a gente está trabalhando com imagens, a gente vai definir JPG Files e vai definir qual é a extensão que ela costuma vir. Então a gente vai usar o asterisco, que é qualquer coisa, né? Que é tudo, é o mesmo processo do banco de dados, quando a gente dá o select tudo, uma estrela, então tudo ponto JPG. A gente vai adicionar mais um. A gente vai adicionar ela fora da extensão aqui, mais uma vez, tudo.jpg. Agora a gente vai adicionar aqui PNG Files, que é um outro tipo de extensão de fotos muito comum. Deixa eu abrir aqui e definir qual é a extensão que ele vem. Tudo.png. E também a gente quer ver todos os outros arquivos, que seria o tudo.tudo. Ou seja, ele vai aparecer também documentos do Word, Excel, PowerPoint, vídeos. Ele vai mostrar tudo, vai mostrar as pastas, para que você não veja somente esses tipos de arquivos. Então, terminado aqui o nosso filtro, né, do que ele vai trazer pra gente, a gente vai partir agora para ação. A gente vai jogar um if, que é para pegar o resultado desse diálogo. Então a gente vai dar dialog ponto show dialog, nosso método show. Se isso for igual a dialog result ponto ok, o que isso está falando? Que quando você pegar e clicar no OK da janela desse diálogo, ele vai fazer a seguinte ação. A gente vai colocar um string imagem que vai receber esse diálogo ponto file name. O que seria
o file name e ponto do string, né, porque a gente precisa trazer ele para string imagem. Esse file name é o nome que você consegue nessa conversa, nesse diálogo. Nessa janela de diálogo ele vai trazer o caminho mais o nome da foto que foi encontrada. E como aquele nosso text box, deixa eu ver o nome dele certinho aqui, é o text box 2. O nosso text box 2 ele vai estar com esse nome também, então o texto dele vai receber essa string imagem. E o nosso picture box ponto image, a propriedade image, location dele vai receber também esse file name, né, que a gente já adaptou para string imagem. Então até aqui tudo tranquilo. Esse código ele vai simplesmente pegar o caminho e jogar pro text box e também vai jogar pro picture box. Então bem tranquilo. Agora o nosso código de salvar no banco de dados. Primeiro a gente vai, né, aqui nas referências eu adicionei uma referência do MySQL Data, a DLL que é disponível do MySQL, para poder usar o MySQL porque ele não é nativo padrão no Visual Studio. Então, há duas formas de usar essa DLL. Você já pode dar um using MySQL Data.MySQL Client, né, que assim você vai usar essa referência. Deixa eu apagar ela aqui. Ou então você pode já puxar algum objeto que você conheça dessa classe, como por exemplo MySQL Connection, que é o que a gente vai usar. Vai aparecer aqui pra gente, a gente vai tentar fazer o processo. Apareceu a lâmpadazinha, ele já vai dar a opção para você usar o client do MySQL. Então você pode clicar, ele adiciona sozinho para você, poupa o trabalho. E aí a gente vai instanciar o nosso objeto de conexão. Então, MySQL Connection. MySQL Connection. E aqui ele pede um parâmetro. Qual é a conexão? Como você vai definir a conexão? O MySQL, diferente do SQL Server, ele é muito mais fácil porque a string ela é muito simples, você precisa mudar pouca coisa. Então você vai digitar persist security info igual false. É praticamente a única parte que você precisa meio que decorar, né, que não é tão óbvio, é essa persist security info. Já aqui a gente vai digitar o server que a gente está usando. No caso de quem que não está em outra máquina na rede, vai ser o nosso localhost, que é o padrão aqui no nosso MySQL. Quando a gente entra, aqui a nossa instância, ela está rodando aqui nesse localhost. Beleza, então localhost, você vai falar qual a database que você quer usar, qual banco de dados. E aqui no meu caso foi aquele que a gente criou, que é o banco de fotos. Aqui a gente vai colocar o ID, que é o nosso ID, né, o ID de entrada do banco MySQL, do nosso servidor do MySQL. No meu caso é root. E aí você vai colocar PWD, que é password, nossa senha de entrada, e o meu também é root. Então não tem segredo, é muito simples a string de conexão do MySQL. Eu acho ela mais simples que a do SQL Server. E então a gente vai começar agora com os códigos cadastral. Então a gente vai dar 2 cliques, abrir o evento clique do nosso botão e a gente vai começar então os códigos. Primeiramente a gente vai declarar um vetor de byte. Por quê? Porque não tem como você salvar a imagem direto, né? Isso é teoricamente impossível. Então você primeiro tem que converter ela para um binário. Aí a gente vai criar aqui nosso objeto, né? Nosso byte, nossa variável, para conseguir mandar ela converter essa imagem para byte. Então a gente pode chamar ela de imagem byte. Primeiramente ela vai ser nula, né? A princípio, enquanto a gente não usa ela vai ser nula.
a gente vai usar um file string que vai puxar, né? A gente vai declarar o objeto igual new, new file string. O que o file string vai fazer? Ele vai pegar um arquivo no computador e vai trazer para dentro dele. No caso, ele vai pedir como parâmetro esse caminho. Qual o caminho? Onde está? Então a gente vai falar aqui o textbox 2.text. É lá onde está que a gente quer abrir. No próximo parâmetro é o que a gente quer fazer. É o file mode. O nosso file mode a gente quer que ele abra, né, e tome para si o conteúdo. E o que a gente quer fazer de acesso? Então, o nosso acesso a esse arquivo, a gente quer ler ele, né? A gente quer puxar para dentro do nosso objeto. Então, a gente vai usar o file string basicamente para isso. Agora a gente vai usar um binary header. Binary header. Vai apelidar ele. E vai instanciar esse binary header com o nosso file string. Aqui ele vai preparar para que esse número seja convertido, né? Para que o que a gente puxou no objeto de file string, para que esse objeto seja convertido para binário, a gente precisa primeiro jogar nosso binary header. Então a gente vai agora popular nossa variável, a gente vai trazer o valor para nossa variável, utilizando aqui, né, ela vai receber o nosso binary header. Ela vai ler como binário, então head bytes, e dentro dos parâmetros do head bytes a gente vai definir como que a gente quer que ela venha. Então vai vir inteiro, ela vai vir inteira, né, em valores inteiros de binário, e vai ter o tamanho do nosso objeto do file string. Então a gente tem que definir o tamanho dele. Ele vai vir do tamanho que puxou no nosso objeto de file string. Então agora a gente vai definir também o nosso objeto de inserção, né? Nosso objeto MySQL de inserção no banco de dados. É o nosso MySQL Command, né? Padrão ele. Então não tem segredo, a gente vai apelidar ele de Command. Definir o que ele pede a sintaxe de inserção, então a gente vai fazer de acordo com o que a gente faria no banco de dados, aquele insert simples, né, que a gente faria aqui no banco de dados, seria insert, você pode, e isso é muito bom, é você testar primeiro as coisas no banco de dados. Se você conseguir inserir primeiro no banco de dados, significa que funciona. Então seria o insert into, o nome da tabela, então seria TP fotos, o nome dos campos seria o nome e o foto, values e os valores, né? Então seria basicamente isso. Por que eu não vou tentar fazer agora no banco de dados? Porque trabalhando com a imagem a gente não consegue inserir ela direto aqui no banco de dados, porque a gente teria que fazer toda a conversão e todo o processo que a gente vai fazer no C#. Mas só para lembrar como que a gente coloca no nosso MySQL Command. Então seria o nosso insert into, o nome da tabela, que é tb fotos, o nome dos campos, o nome do campo foto, values. Aqui no values a gente já vai adicionar o nosso nome. Eu costumo fazer assim, principalmente se tratando de strings e varchar. Ele vai estar dentro de aspas simples. A gente vai meio que fechar e abrir de novo nossas aspas duplas e vai jogar dois mais que seriam para concatenar. A gente vai concatenar o valor do nosso textbox 2.text. Ou seja, o que vai estar dentro dessa aspa simples é o valor do nosso textbox, tá? Do valor de texto do nosso textbox. E aqui eu já vou usar um método diferente. Isso é bom da gente ver dois métodos de inserção diferentes.
Como a gente passa esses parâmetros de inserção, eu vou jogar um arroba foto. Aí você se pergunta, tá, ele vai jogar isso aqui lá dentro do banco? Não. A gente vai ter que adicionar manualmente esses parâmetros. Esse parâmetro aqui. Então eu já posso abrir meu try, né? Nossa estrutura aqui de tentativas, né? Que a gente usa muito. Todo try tem um catch. E a gente também gosta de usar o seu finally, que é opcional, não é obrigatório usar o finally, mas ele é bem útil. Então caindo, ele significa que dando certo o try ou caindo no catch, ele vai executar. Então a gente vai, a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso try, a gente vai adicionar o parâmetro aqui, esse foto, porque aqui dentro de foto não tem nada, então ele não está mandando nada para o banco de dados. Então a gente vai chamar o nome do nosso objeto de inserção, que é o nosso append, vai adicionar parâmetros. Então a gente parameters.add e abre esse nosso método. No nosso método a gente vai adicionar o parâmetro que a gente quer, então new MySQL parameter, e dentro desse método parameter a gente vai falar o que tem lá de parâmetro. Então tem lá foto, tá? E com foto o que você quer substituir? E aí entra a grande sacada, que é a gente colocar o nosso image byte. Então ele vai trocar o que tem nessa foto pelo conteúdo da nossa string image byte. Ou seja, ele vai colocar a imagem em si, ali, a foto em si. A gente então vai dar um connection open, né? A gente vai abrir nossa conexão. E lembrando que no nosso MySQL command, ao fim da instrução, a gente também precisa mandar a conexão. Então aqui a gente tem que criar a conexão também. Então connection.open, a gente vai abrir nossa conexão, vai tentar a abertura, né? Caso dê errado, nós vamos cair no cache e a gente vai falar para ele dar esse execute, command.execute non-cred. Ele vai executar sem trazer nada de volta pra gente. Então, tranquilo. Se der certo, a gente pode dar um message box aqui para eles. Message box para o usuário saber que realmente deu certo. Pessoa cadastrada. A gente pode mandar de mensagem. A gente vai definir nosso catch aqui normal, como a gente sempre faz. Ele vai pegar as exceções jogadas nesse objeto. E a gente vai usar o objeto, né? A gente vai mandar ele no message box qual foi o erro, caso tenha um erro. A gente só precisa deixar nosso objeto aqui dentro, px.message, qual a mensagem que ele pegou no catch. O nosso finally, como sempre a gente tem usado para fechar a conexão, então a gente vai dar um connection.close e aqui a gente fecha a conexão. Esse é o nosso método de inserção. E creio que ele já esteja funcionando. A gente espera um pouco que o código todo já está rodando para a gente tentar fazer tudo junto. Já inserido, a gente precisa fazer então o que de fato é a função do programa, que é sortear. Então a gente vai vir aqui no nosso projeto, na parte de sortear, vai dar 2 cliques para abrir o evento clique do botão. E a gente vai fazer a mesma coisa que no cadastrar. Para poupar tempo, a gente já sabe que vai usar a conexão. A gente pode copiar a nossa conexão lá do cadastrar, colocar no nosso sortear também. Você pode deixar ela fora do botão, mas que é o que eu recomendo quando você vai usar a conexão mais que uma vez no mesmo form. Mas como aqui a gente só vai usar toda vez que for o botão, a gente pode deixar aqui dentro mesmo. Beleza. Então tá aqui. A gente também vai declarar um objeto reader. Então MySQL data reader. Data reader. O que o data reader faz? Ele, assim como o SQL data reader, que a gente já viu na outra videoaula,
ele vai simplesmente fazer uma leitura, né, de alguma coisa no banco. Ele é usado para fazer nossos famosos selects. Aqui a gente, sem mais enrolação, a gente vai direto para o nosso try. A gente vai fazer as ações do banco. A gente já deixa definido então um catch, um exception, x dentro. A gente já pode até deixar ele configurado aqui, né? Como a gente já sabe que todos os nossos catches fazem a mesma coisa, a gente pode deixar nosso messagebox.show com o nosso EX lá dentro, nosso objeto de reception lá dentro. A gente já pode deixar nosso finally com a nossa connection.close. Então, aqui tudo certo. Agora a gente vai para o código em si. A gente vai começar tentando abrir a conexão, connection.open. Beleza, aberta a conexão, a gente vai ter que falar o que a gente quer executar. Algo que a gente tem que fazer também é definir o nosso command. A gente também usa o command junto com o reader. Então a gente vai chamar aqui MySQL command, e no nosso command a gente vai ter que definir o que a gente quer executar, assim como no outro. MySQL command. E o que a gente quer executar nesse caso? Nesse caso do sorteio, a gente quer sortear direto no banco, para que a gente não precise ficar trazendo os valores do banco para o C# e ter que fazer um código para rodar. Então a gente vai ver que o próprio MySQL ele tem essa função. A nossa função seria o select tudo from nome da tabela fotos, e a gente vai usar um order by, né, aquele nosso modo de ordenação. E junto com o order by a gente vai usar um método próprio do banco de dados, que é o range. O range ele vai fazer, né, ele significa random, então ele vai fazer o sorteio. Aqui mesmo ele faz o sorteio e já traz o valor pra gente. E o limite é 1, então a gente vai definir limite 1 valor por seleção, porque como está o select from, ele pode trazer 2 ou 3, é meio aleatório. Então a gente vai definir limite 1, e essa é a grande sacada, né, do projeto, é trazer já o valor direto do banco de dados. Então a gente vai copiar aqui o que a gente quer fazer e vai trazer para dentro do nosso projeto. A gente vai definir que é isso aqui que a gente quer fazer. A gente vai dar uma seleção, tabela fotos, order by, limite 1. Tudo bem simples. Então a gente já definiu nossos comandos. Depois então de abrir a nossa conexão, a gente vai falar que o RD vai puxar o nosso comando e vai executar essa leitura. Então vai dar um execute reader, executar a leitura no banco, né, de acordo com o que a gente definiu. A gente vai definir aqui um while, né, nossa estrutura de repetição, e a gente vai falar que enquanto o RD lê, né, enquanto o método de leitura, enquanto o read está sendo feito, a gente vai executar as seguintes funções. A gente vai executar os seguintes códigos. Deixa aqui certinho. O nosso textbox 1, ele vai receber nossa propriedade de texto. Ele vai receber aqui, a gente vai dar já um convert.toString. Porque a gente vai trazer os dados do banco e eles não vêm em string, então a gente já vai aqui puxar direto. E dentro do nosso método de convert.string, a gente vai puxar nosso objeto RD e a gente vai puxar o que a gente quer dele. Aqui no textbox a gente quer somente o nome.
Então a gente já vai puxar direto o nome dele. Muito simples para pegar o nome do banco de dados. E aqui a gente, porque ele tem um byte, também aqui vai precisar de um vetor de byte para que a gente possa trazer de volta o byte image. Ele vai trazer do banco uma cadeia de bytes que será o RD, nosso objeto RD, e o que a gente quer dele, a gente quer qual parte da leitura que a gente quer a parte que está em foto. Então também aqui muito simples. E a gente vai fazer um teste então. Se a imagem, nosso vetor, nossa cadeia de bytes da imagem, se ela estiver nula, significa que não deu nada. Ele não conseguiu trazer nada do banco, portanto, a gente não vai ter o que fazer com um objeto vazio. Então, nosso Picture Box, a propriedade image dele, não vai receber nada, não conseguiu trazer nada. Else, então, se ele conseguiu trazer alguma coisa para dentro da nossa imagem, a gente vai usar o nosso Memory String, que ele vai fazer basicamente a leitura certa desses bytes, porque senão eles vão ser jogados à toa, não vai saber o que fazer, não vai conseguir compilar toda essa cadeia de bytes. Então o memory string vai fazer essa interpretação pra gente. A gente vai dar um new string e vai passar como parâmetro a imagem. É isso que a gente quer que ele interprete pra gente. E então a gente vai falar aqui no nosso Picture Box, .imagem, da propriedade imagem, então vai receber um system.drawing, que seria o desenho do sistema, .image, .from string, ou seja, ele vai trazer de um memory string, ele vai trazer esse desenho, essa ilustração de um memory string, que a gente já tem o nome dele, como a gente apelidou ali. A gente vai passar o apelido do nosso objeto memory string para ele. Tá dando um erro, acho que tem chave a mais. Deixa eu ver. Tá. Então basicamente é esse o nosso código. Preciso ver o que está dando um pequeno erro, essa chave. Nossa, esqueci o ponto e vírgula. Agora a gente vai tentar rodar o projeto. Pode ser que ele demore um pouco para ser executado, primeira vez. A gente dá uma esperada aí. Tá aqui, tá rodando. Então primeiro a gente vai tentar cadastrar. A gente vai procurar uma imagem aqui. Ele deu um pequeno erro já no nosso dialog file. Assim, aqui não está definido, estava errado a parte do código. Vamos tentar de novo. A gente vai procurar a imagem. Precisar ver aqui que tem alguma parte que está dando erro. Nosso file dialog. Deixa eu verificar o que é. Então estava faltando aqui simplesmente mais uma barrinha, não estava dividindo, ele não estava conseguindo interpretar direito. Muitas vezes acontece esses erros porque a gente trabalhando com aspas é tudo de forma literal, então a gente esquece pequenos detalhes. Vamos tentar rodar de novo. Aqui vamos procurar a imagem, ele abriu aqui pra gente. Vou procurar, acho que eu tenho alguma imagem salva aqui. Vamos pegar a imagem de Cristiano Ronaldo, tá? Vamos dar o nome, no qual ela vai ser salva, e vamos executar o nosso gravar. Tá, falou que não tem, a data é longa demais para o nome do artigo.
Beleza, eu encontrei o erro. Aqui a gente tinha definido o textbox 2, só que o textbox 2 ele é o que recebe o caminho. A gente tem que trocar então por textbox 1. Vamos executar de novo aqui. Assim a gente pode ver junto os erros que acontecem, né? Descuidos de programador. A gente seleciona, aqui a gente vai editar esse que é o textbox 1, né, que a gente vai estar usando para gravar o nome. Vamos dar aqui, gravar, ele deu como pessoa cadastrada. O que a gente pode fazer agora? A gente já pode ir no banco, tentar fazer uma seleção e ver o que está cadastrado nele. Está cadastrado já aqui o ID da foto, o nome, e aqui onde está o campo foto tem um blob. O MySQL permite que a gente possa ver, né, o que tem de valor nele. A gente pode abrir aqui o nosso OpenVal Editor. Tem um binário, que é o que ele salvou, né, nas colunas de binário. Tem o que veio de texto e a gente pode ver que a imagem já está aqui salva. Eu vou inserir mais algumas imagens aqui então. Vou colocar aqui o Neymar também. Neymar. Grava. Mais um cadastrado. Vou colocar aqui o Royce. Pronto, mais um cadastrado. E colocar mais aqui o Guts. Beleza? Mais uma pessoa cadastrada. Então a gente vai fechar aqui. Vou voltar para o principal do menu. Vamos para o sortear. A gente vai fazer a ação do botão. E ele deu já aqui até erro pra gente. A gente vai encontrar junto qual erro que ele deu. Ele falou que a conexão não abriu. Então a gente deve ter errado na hora de abrir a nossa conexão. Então achei aqui mais uma vez outro erro. A gente esqueceu de colocar o connection no nosso command, né? O que eu falei no outro form, e aqui já esqueceu de novo. Então são alguns pequenos erros que a gente tem que se atentar, né, para que não dê erro. Então a gente vai tentar mais uma vez fazer o sorteio. Então ele sorteou, trouxe o nome e a foto do que foi sorteado. Sorteou de novo, sorteou de novo. E assim ele vai fazendo o sorteio dos itens que são cadastrados. Você clica, ele sorteia, vem mesmo no aleatório e aí vai trazendo. Então é isso, espero que vocês tenham conseguido entender como que faz, né, aqui o nosso código. Vão perdoando também já os erros, os descuidos, mas isso é comum a qualquer pessoa que programa e mexe com desenvolvimento. Que vocês possam ter se atentado, né, a esses erros também e que não errem quando estiverem fazendo de vocês. É isso aí e valeu!
E aí pessoal, beleza? Sou aqui o Igor, trazendo mais uma videoaula. Essa videoaula conta com uma atividade da disciplina de linguagem de programação, que é ministrada pelo professor Douglas, que coordena o curso onde eu estudo, curso de TI, integrado ao ensino médio. Espero que vocês gostem.